Olá, queridas famílias educadoras, aqui quem fala é a professora Carol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal da Educação Domiciliar Adventista. Hoje eu separei um momento para responder algumas perguntas que são muito, mas muito recorrentes aqui no nosso ministério e também algumas perguntas que vocês fizeram lá no nosso Instagram. É verdade que a educação domiciliar não é a coisa mais comum aqui no Brasil, embora ela tenha ganho muita popularidade nos últimos tempos. Então, é comum que surjam algumas dúvidas e nós ficamos muito felizes em poder responder as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, para que vocês possam ficar cada vez mais e mais inteirados do assunto da educação domiciliar aqui no Brasil, especificamente para o povo cristão. A primeira pergunta é da T. Karina, que ela perguntou assim: como começar? E ela tem filhos de 8 e 12 anos de idade. Como começar? Essa eu acho que é a pergunta que as pessoas mais me fazem. Quando me mandam mensagens a primeira vez pelo WhatsApp, lá pelo Instagram, aqui no YouTube e assim por diante. Realmente, para quem não está habituado com uma rotina de educação domiciliar, o como começar pode soar bastante confuso. Então nós estamos aqui para te ajudar. Nós, da Educação Domiciliar Adventista, confeccionamos laudos psicopedagógicos. O que são laudos psicopedagógicos? Eu vou ler aqui para vocês. O laudo em si é um parecer pericial expedido por profissionais devidamente habilitados. Nós, aqui do EDA, temos uma profissional devidamente habilitada, que é a nossa professora, psicopedagoga Marchene. Ela tem todas as credenciais para poder produzir esse laudo. E o laudo psicopedagógico é um instrumento concludente que produz credibilidade diante de cobranças feitas pelas secretarias de educação ou conselho tutelares quanto se há ou não abandono intelectual ou maus tratos. O mesmo é feito através de uma avaliação das condições gerais apresentada pela família educadora, que determina a real condição vivenciada pela criança no ambiente familiar. Ou seja, é um documento que vai provar, que vai constatar que não há abandono intelectual. Então, para começar a educação domiciliar, é bom que você tenha esse documento em mãos. Por mais que você tenha que sair da escola de uma maneira silenciosa, para não chamar muita atenção, para não ser importunado com coisas que as pessoas mesmo não sabem, mas que ouvem por aí, acham que são verdade e querem te acusar de alguma coisa, é bom que se saia em silêncio, mas é bom ter esse laudo em mãos para que você conste perante as pessoas que venham te questionar ou que conste para algum setor educacional que venha te questionar que sua criança não está sofrendo abandono intelectual. Porque, como vamos ver nas próximas perguntas, não é crime educação domiciliar, é crime abandono intelectual de crianças. E se você está com o laudo justificando e comprovando que você não está realizando abandono intelectual, ou no caso, maus tratos também, você estará mais munido e mais protegido para continuar em paz a sua rotina na sua casa. E por que eu indico que até mesmo antes de começar a praticar a educação domiciliar, você venha a expedir esse primeiro laudo psicopedagógico? Pelo simples motivo porque no ato da entrevista para a produção do laudo psicopedagógico, a psicopedagoga vai lhe munir de argumentos para que você possa saber o que falar e como agir nesse momento inicial. Então, além do laudo, você vai sair com uma instrução, sabendo como você deve sair, quais são os passos para isso, como você deve falar com seus vizinhos, parentes, ou como você não deve falar, como você deve até mesmo de se mudar se você tiver necessidade e condição para isso. E claro, se você quiser ir mais a fundo, mais profundo mesmo, assim, mergulhar na educação domiciliar, eu com certeza indico vocês a fazer o nosso curso de capacitação de pais educadores. Nesse curso você vai ter, assim, tudo que você tem que saber sobre educação domiciliar, assim, ó, de mão beijada. Você vai saber desde o que é educação domiciliar, mas o que é a verdadeira educação, porque educação domiciliar não é levar uma salinha de aula, uma escola para dentro da sua casa. Nesse curso você também vai entender tudo, absolutamente tudo, sobre as leis atuais do Brasil. E não se preocupe, se você está vendo esse vídeo fora do ano de 2023, 2024, 2025, 2026, não se preocupe, porque nós vamos atualizar esses módulos constantemente, sempre que houver alguma mudança na Constituição sobre esse assunto da educação domiciliar no Brasil. Você terá um módulo inteiro só para se munir com argumentos, para falar com família que não concorda, com parentes, com amigos, com vizinhos, com conselhos tutelares,
com as defensorias públicas, com as escolas. Você vai sair desse módulo com todos os argumentos necessários para demonstrar convicção no que você está fazendo e também credibilidade, que você conhece muito bem o que está fazendo e que você está instruindo muito bem a sua criança. Então vai lá, o link está aqui embaixo na descrição. Você não vai se arrepender de estar adquirindo esse curso, que por enquanto está num preço promocional de lançamento, tá bom? A Karina também perguntou sobre os materiais para 8 e 12 anos de idade. Vocês já devem conhecer a nossa coleção Família Educadora. Ela é dividida por fases: fase informal, fase alfabética, fase formal e a formal avançada. Então você vai olhar no nosso site, quando você entrar lá, na nossa loja, você vai ver que a fase informal ela é indicada para crianças de 3 a 5 anos de idade, que ainda não leem, que ainda não precisam aprender a ler, porque elas precisam mielinizar o cérebro delas. Palavra difícil ela? Não se preocupe. A mielinização é um processo que ocorre em volta dos neurônios da criança até os 7, 8 anos de idade, e isso não acontece depois. E se você força a leitura em crianças que ainda estão precisando correr para mielinizar o cérebro, se agitar, desenhar, rabiscar, recortar, colar, se você tira essa parte e coloca ela para ficar na frente de um livro, forçando ela a ler muito novinha ainda, ela perde a capacidade do afeto, ela perde o afetivo emocional na parte do cérebro dela. Isso é uma perca que vai durar a vida inteira. Ela pode sim se sentir amada, ela pode sim amar, mas não será a mesma coisa. Ela não vai se sentir tão segura quanto se sentiria se ela for aprender a ler e a escrever um pouquinho mais lá na frente. Vou deixar também um link aqui na descrição do vídeo que fala especificamente sobre quando alfabetizar a sua criança. Então sim, dos 3 aos 5 anos, nada de forçar a leitura, atividades práticas, atividades divertidas que vão ensinar, mas que vão ser lúdicas para a criança. Não é o caso da Karina, então vamos passar para a fase alfabética, que sim, aí sim a criança vai ter uma introdução às palavrinhas, às letrinhas, aos numerozinhos, de uma forma mais concreta. No nosso site está indicado para crianças de 6 a 8 anos, porque geralmente nessa fase as famílias que vêm até nós já estão introduzindo as letras para as crianças, mas se você achar por bem esperar um pouquinho mais, começar a fase alfabética só a partir dos 7, 8 anos, muito bom para você, ficamos muito felizes pela sua decisão e pela sua paciência com o tempo da sua criança, que por sinal também é um módulo lá do nosso curso, descobrir o tempo da sua criança, o ritmo dela, para que ela possa realmente aprender e não decorar aquelas coisas que são passadas nas atividades. Então, para o filho dela de 8 anos, o ideal seria a fase alfabética. E não se preocupe, eu estou falando de letras e números, mas nos nossos livros, que são divididos por trimestres e são autoexplicativos, nós temos todas as matérias necessárias: português, matemática, história, geografia, ciências, artes úteis, culinária, costura, marcenaria, tudo isso está incluído dentro desses livros. Você pode entrar no nosso site, o link também está na descrição, e você pode fuçar um pouco mais sobre esses livros, tá bom? Entre em contato comigo também pelo WhatsApp que eu posso te passar mais informações. O link também está aqui embaixo na descrição. Pulando então de 8 anos, vamos para 9 a 11 anos, a fase formal. A criança já vai começar a ter um estudo mais formal mesmo, estudar sobre ciências mais a fundo, sobre os termos mais técnicos das coisas e assim por diante. E a fase formal avançada, que é a de 12 a 14 anos, que é a fase do filho mais velho da Karina, é a fase que você vai estar ali selando essa formalidade da educação, que nada mais é do que as questões mais profundas da educação, antes de dar início ao que seria, entre aspas, o ensino médio, mas que para a verdadeira educação seria o quê? A continuidade de uma forma autodidata. O adolescente já vai ver o que ele mais se interessa e vai se focar nesses estudos, e também escolas e educação missionária, para que, não importando a profissão que ele escolha ter no mundo, para que ele venha ao menos ter uma pegada missionária dentro dessa profissão. Então, como começar? Em resumo, laudo psicopedagógico com as instruções primárias, cursos de capacitação de pais educadores para você se aprofundar e mergulhar mesmo, e os nossos materiais para 8 anos, fase alfabética, para 12 anos, fase formal avançada, links na descrição do vídeo também, tá bom? Vamos passar para a próxima pergunta, que é da Gessiara.
ela vai falar, tem material acadêmico para cada série, no caso, para cada idade? Bom, eu acabei de responder a questão dos materiais, mas como fica essa questão de idade? Já falei também das idades, mas você vai entrar no nosso site e vai ver que só tem 4 módulos, por enquanto, agora no ano de 2023, para cada fase. Não se desespere, esses módulos eles vão aumentar. Vão ser no futuro 12 módulos para cada fase, ou seja, um para cada trimestre durante 3 anos de educação. Teve uma pessoa também que perguntou há um tempo atrás por onde começar, só que o bebê dela ainda nem tinha nascido. Olha, é aí que se deve começar. Se o seu filho já é grandinho, tudo bem, começa de agora. Mas se não, melhor coisa que há. Papais educadores, ficou com o bebê na barriga, ficou com o bebê aqui na cabeça, antes mesmo de ficar grávida, já estava pensando em ter filho? Antes mesmo de pensar em ter filho, tenha já as instruções. Pesquise muito, saiba como são as leis do país, saiba como praticar a verdadeira educação nos livros do Espírito de Profecia que falam sobre pais, que falam sobre a infância, que falam sobre a educação no geral. Todos esses livros de educação, todos os livros que falam sobre a educação que nós indicamos, que tem disponível em PDF gratuitamente, estão disponíveis lá na nossa área de downloads do nosso site, tá bom? E aquilo, sobre as leis, você pode pesquisar em vídeos, você pode entrar no site oficial do Senado, da Câmara dos Vereadores e assim por diante. Você pode entrar no site do MEC, mas a gente já vai falar sobre o MEC, que também é uma pergunta muito recorrente. Mas é como eu falei, lá no nosso curso tem módulos inteiramente fechadinhos para isso, com todas as informações já organizadas. Então, se você quiser, antes mesmo de estar com um bebê na barriga, antes mesmo de estar pensando em ter filhos de verdade, quiser verificar o nosso curso, quiser contratar o nosso curso, aproveita o preço especial, porque o curso é vitalício, tá bom? Você já vai se instruir profundamente. Assiste todos os nossos vídeos aqui no canal, segue a gente lá no Instagram, que eu também estou sempre postando pequenas informações mais rápidas por lá. Uma outra pergunta muito recorrente que a gente recebe aqui é como planejar a rotina. Bom, a rotina para cada família, ela vai ser única, especial, porque cada família é única e especial. Deus não criou nenhum robozinho, Deus não criou ninguém igual ao outro, então cada família é única com sua rotina única. Tem família que é missionário itinerante, que não vai estar mais de um mês na mesma cidade. Ela vai usar isso para estudar geografia, história, matemática, enquanto está na viagem, e isso vai ser perfeito, maravilhoso. Mas tem aquela família que tem uma fazenda, que raramente sai, que está cuidando da horta, que está cuidando do pomar, que está cuidando dos animais. Também é maravilhoso. Aquela família vai ter uma rotina específica para ela, de enquanto está na horta, vai estar aprendendo sobre matemática, sobre culinária, sobre nutrientes e assim por diante. Então, nós temos algumas opções sim para te ajudar. Lá no nosso site, você vai encontrar uma organização semanal. Se vocês fuçarem um pouquinho aí no nosso canal, você vai ver que nós tivemos uma escola durante quase 20 anos. E essa organização, ela foi construída durante esses 20 anos pela nossa psicopedagoga e ela nos guiava nas aulas. Quando eu era professora, eu tinha essa organização semanal pendurada na parede da minha sala e na hora que eu ia organizar as aulas, eu pegava o dia da semana, pegava um daqueles tópicos que estavam ali, eu também pegava uma das opções de atividades que estavam ali e montava a minha aula em cima daquilo. Não é uma organização pronta, porque como eu disse, a educação domiciliar, ela é personalizada, aquilo ali são sugestões que dali você vai expandir. E sim, sempre expanda no nosso material, no nosso curso, na organização semanal. Esteja sempre expandindo, porque você não precisa ficar preso a um livro, você não precisa ficar presa a uma coisa que está escrita na organização semanal. Se aquilo te deu uma ideia, pegue aquilo e amplie com a sua ideia. Essa é a graça da verdadeira educação. Mas ela vai te dar um norte muito bom por onde começar, juntamente com o nosso livro, que também já vem ali organizado em matérias, em conteúdos e também em temas. Temos também o nosso planner da família educadora. O planner da família educadora é para você colocar as ideias da organização semanal organizadas de acordo com a sua rotina dentro dele, tá bom? E também, se você quiser algo mais personalizado ainda, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp e agendar uma tutoria. Essa tutoria, ela serve tanto para tirar dúvidas sobre o nosso material, que sejam mais complexas, mais extensas, mas também serve para te ajudar a criar a sua rotina, dar o pontapé inicial. A psicopedagoga, nossa professora Marchene, tem quase 30 anos de experiência com a educação e com as leis de educação aqui do Brasil, vai estar disponibilizando um tempo para estar com você, analisando a sua rotina, analisando a sua realidade, te ajudando a colocar
a organização semanal e o nosso material e a sua vida também nesse planner, vamos dizer assim, ou num planner que você venha a ter em casa, ou num quadro de organização que você tenha a ter na sua casa. Você pode se organizar sem isso? Certamente. Claro que você pode se organizar sem a nossa ajuda. Então, para organizar a sua rotina, você tem que estar de olho na sua realidade. Mas se você quiser uma ajuda, um pontapé nosso, nós estamos aqui para te ajudar, como sempre. Teve uma outra pessoa que perguntou há um tempo atrás, esses que perguntaram há um tempo atrás, eu não tenho mais o nome, infelizmente, senão eu estava colocando aí também. Mas ela perguntou a idade que ela deveria começar, porque ela estava perdida com isso, ela não sabia como começar. A verdadeira educação, ela tem que ser iniciada aqui, ó, na barriguinha da mamãe. Não só no conhecimento dos pais, mas também no preparo da criança em si. Na barriga você já pode conversar com a criança. Ela vai entender? Não vai entender. Mas já vai criar uma conexão com o seu filho, uma confiança com o seu filho. Você pode começar também a regular o seu próprio sono, a regular a sua alimentação, porque isso indiretamente ou diretamente vai estar afetando a sua criança também. Estresse no meio da gestação não é bom. Todas as coisas que podem te afetar vão afetar o seu bebê também. Então, durante a gestação, já se regule, já ajuste a sua rotina, que quando o bebê nascer, vai ter noites mal dormidas, vão ter momentos inconvenientes, mas você já vai estar ali preparando o ambiente da criança. A educação começa desde bebezinho. No bercinho, se você vê que está fazendo uma pirraça, você não vai dar bola para a pirraça. Se você vê que a criança jogou o brinquedo de propósito só porque achou graça, porque não se engane, bebezinho já nasce com a natureza humana caída e isso precisa ser arrumado desde o comecinho. Você não precisa bater no neném para isso, mas derrubou alguma coisa no chão, leva ele e ele mesmo vai pegar aquilo ali e vai segurar. Continua insistindo, vai ficar sem. Ah, chorou. Vai passar o choro. Ficar sem aquele objeto por um momento não vai machucar o bebê. Então é assim por diante. Regulando os horários de comer, eu sei que neném come mais. Eu não tô falando para dar apenas 2 ou 3 refeições por dia pro neném, mas vai regulando sempre no mesmo horário para ele se acostumar. Vai regulando o horário de dormir, isso já vai educar a criança. Vai lendo as palavras da Bíblia para o seu nenenzinho desde o primeiro dia, desde quando ele está na barriga. Ellen White fala que as primeiras palavras a serem pronunciadas pelos nossos filhos deveriam ser a respeito do Salvador. Queria tanto que ele falasse mamãe primeiro, queria tanto que ele falasse papai primeiro, queira tanto que ele fale Jesus primeiro. E depois disso você vai aumentando isso, a criança vai criando um pouquinho de autonomia, vai ajudando ela a comer cada vez sozinha. Ah, faz bagunça, é o processo de aprendizado da criança. Se a criança não erra enquanto pequena, ela vai ter que errar lá na frente quando já grande para aprender alguma coisa. Aqui no mundo a gente aprende pelo erro. Tentou uma vez, errou, faz de novo. Não é um erro deliberado, a gente tem que aprender a distinguir isso. Aprenda a distinguir quando seu filho está errando deliberadamente porque quer desobedecer e aprenda a distinguir quando ele errou porque está tentando. Ajude ele sim, mas não tire a autonomia dele. A criancinha pode te ajudar a colocar uma colher de sopa de alguma coisa, de algum ingrediente na hora de fazer o pão. Ela pode ajudar a mexer o pão. Demora mais, mas quando você faz educação domiciliar, você tem que estar disposto, disponível a se demorar no desenvolvimento daquela criança. Porque pensa, se ela erra agora, com 3, 4 aninhos de idade, na hora de colocar um suco dentro de um copo, lá na frente ela não vai ter esse erro. Quando chegar com 7, 8, 9 anos, ela tá mestre, ela vai colocar até de olho fechado o suco e vai beber. É um pequeno exemplo, mas é para vocês entenderem que pequenininho é o momento de errar, não erros deliberados, mas sim erros de aprendizado. Errou uma vez? Tudo bem, vamos tentar de novo, não desiste agora. Fala isso para a criança, não desista, muito bom, você tentou, amanhã a gente tenta de novo. E assim a criança vai aprendendo desde pequenininha. E assim você começa. Agora, quando usar o material? É o que eu falei, temos materiais para 3 aninhos de idade, mas são materiais que vão te ajudar a terem atividades mais lúdicas. Atividade de colorir, pintar, recortar, ajudar na motricidade fina, né? Às vezes você fica sem ideia do que fazer, mas rasgar pedacinho de papel não é uma bobeira para a criança. Ela vai estar ali treinando os micromúsculos, os pequenos músculos da mão, para que ela possa escrever mais firmemente lá na frente. Tudo que parece bobagem na vista de um adulto que a criança faz quando pequena, na verdade são os pequenos aprendizados que ela vai ter para fazer coisas grandes lá na frente. Um bebê nasce sem saber falar, sem saber trocar a própria fralda, sem saber andar. A criança chega ao mundo sabendo apenas a chorar e a comer. Tirando isso, é teu papel ensinar, então é desde pequenininho. Então o material você pode começar a usar com os 3 aninhos de idade, naquela fase mais lúdica, e assim que você ver que a mielina já está ali bem fechadinha, bem seladinha, você passa para o material da fase alfabética, que aí sim ela vai começar a ver os números, e você vai ver também que você não precisa se preocupar com isso, mas quando será isso? A criança dá indício. A criança, quando ela
ela é deixada livre para aprender, não no sentido de libertinagem, fazer o que quiser, mas quando é deixado no tempo dela, e como eu falei, tem um módulo sobre isso no curso, ela mesma vai criando interesse pelas próximas fases. Então você vê uma criancinha que não foi forçada a ler, daqui a pouquinho chegando e perguntando: que letra é essa? Que letra é aquela? Como é o som disso? Ela vai começando a associar por ela mesma, ela começa a aprender sozinha, ela vira verdadeiramente um autodidata e os pais ficam de queixo caído com isso. Falam assim: ué, como que a criança aprendeu isso? Eu nunca botei um livro na frente dela. Porque ela foi perguntando. E quando você colocar o livro, ela vai estar interessada. Quando ela começar a perguntar e você colocar o livro na frente, ela já vai estar interessada. Então ela vai pegar aquilo ali rapidinho. Você não vai precisar forçar a criança a nada. Agora eu quero ir para as perguntas mais recorrentes assim da história, vamos dizer assim. E uma delas é: a educação domiciliar adventista, o nosso ministério, é aprovado pelo MEC? Afinal, o que é um MEC? É o Ministério de Educação e Cultura do Brasil. Ele tem como função regulamentar universidades. Ele não regulamenta nem educação infantil, nem ensino médio. Ele só regulamenta universidades, então não se preocupe com o MEC. Ah, mas eu vi num livro didático da escola tal que tinha lá o selo do MEC. Se a editora do material didático quiser levar o seu livro, mandar o seu livro para o MEC para eles avaliarem se está de acordo com as normas dele, ela pode ficar à vontade e vai receber esse selo do MEC. Porém, é bom que esteja claro, o MEC não vai nem autorizar nem desautorizar o material, ele só vai deixar com o selo dele, se estiver de acordo com as normas dele ou não. Isso é uma coisa boa? Não necessariamente, porque a gente sabe que no MEC já tem cartilhas com a diversidade de gênero, que não é uma coisa que os cristãos apoiam, com folclores culturais, mula sem cabeça, saci pererê, todas essas coisas que não entram no currículo cristão e assim por diante. Então, para que a gente vai querer ser aprovado pelo MEC se ele vai querer colocar coisas espúrias dentro de um material, entende? E ele também não vai aprovar a educação domiciliar. Ah, saiu uma cartilha do MEC da educação domiciliar. O MEC ele só publicou aquela cartilha, não significa que a educação domiciliar é aprovada no Brasil, a gente já vai ver isso, tá bom? Mas o fato de ter uma cartilha do MEC disponibilizada no site dele sobre educação domiciliar não é indício de que o MEC tem que ou não apoiar alguma coisa ou aprovar alguma coisa, tudo bem? Então vocês podem usar o nosso material tranquilamente, ele tem um conteúdo maravilhoso, português, matemática, história, geografia, todas as coisas que as crianças têm que aprender, só que limpas, purificadas, tá bom? E isso a gente vai complementar com a outra pergunta que é bem recorrente, que é: o nosso material é de acordo com a BNCC, com a Base Nacional Curricular Comum? A Base Nacional Curricular Comum, ela vai parar num limite. Ela vai delimitar o comum. Ela não delimita o extraordinário. E Deus é extraordinário. Vai estudar Gênesis 30, que você vai aprender sobre genética. Vai estudar outras questões bíblicas que você vai aprender sobre qualquer matéria ou teoria que tenha no mundo. A Bíblia tem respostas para tudo, desde finanças à genética, como eu acabei de falar. Então, não se preocupe quando alguém do nosso ministério diz que o nosso material não é aprovado pela BNCC, não é de acordo com a BNCC, porque ele tem tudo que a BNCC pede na parte comum e ainda muito mais. Ele é extraordinário e purificado, como eu falei ainda há pouco. Agora sim, o homeschooling ou a educação domiciliar é regulamentada? Ela é regular? Eu vou até ler uma questãozinha aqui, porque tem algumas leis que eu ainda não decorei os números. Quanto à Comissão da Educação do Senado sobre o texto do projeto aprovado pela Câmara, a PL 1338 de 2022, que regulamenta a prática do ensino básico domiciliar, conhecida como homeschooling, bom, essa está em apreciação pelo Senado, sem data de retorno para a Câmara dos Deputados. Após esse período, dependerá de ser assinado pelo Presidente da República em exercício, sabendo que o processo de regulamentação da educação domiciliar ainda está em andamento e sem previsão de quando o despacho ocorrerá, e mesmo quando acontecer, deverão os pais atender a exigências descritas do projeto de lei, em apreciação no momento. Nos resta aguardar e agir conforme a orientação dos tratados internacionais e mesmo a nossa Constituição Federal, no artigo 205. Mas o que ele vai falar? Que a educação, que o direito da educação, ele é dever do Estado e da família. Em resumo, acabou de sair no nosso curso uma aula inteira sobre isso, sobre o que é isso daí, tá bom? Então você corre lá no curso, se cadastra, não perde tempo, estuda mais profundamente, estuda de uma forma mais aprofundada, mas em resumo, a nossa Constituição, ela deixa sim aberto para que os pais venham tomar a frente da educação dos seus filhos, tá bom? Não é algo ilegal,
não é um crime a educação domiciliar, mas ela não é regulamentada. E qual a diferença disso? Você não pode ser preso por praticar educação domiciliar. Eles podem querer te dar uma multa por isso, mas se você for estudar novamente no nosso curso, todos esses estudos estão juntinhos lá, presinhos, amarradinhos com um laço de fita para vocês. Se vocês forem estudar, vocês vão ver que punir um pai por estar educando o seu filho, isso é irracional. Tá bom? Vai contra a Constituição do país. Qualquer coisa que esteja em alguma lei como o ECA ou alguma coisa do tipo está abaixo da Constituição. Então essas leis, esses pequenos trechos aí, eles sim são inconstitucionais. A educação domiciliar, a verdadeira educação, não é inconstitucional, porém ela não é regulamentada, ela não é vista como uma educação oficial, como uma modalidade de educação oficial no país. Então, você pode fazer, não é crime, você não será preso, você não vai perder a guarda do seu filho por isso. Nunca. Impossível um pai perder, nunca aconteceu no Brasil de um pai perder a guarda do seu filho por praticar educação domiciliar. Se você tiver em mãos também os laudos psicopedagógicos que eu falei no começo do vídeo, você também estará muito mais munido. Já tivemos muitos pais que contrataram o serviço de laudo psicopedagógico que estavam com problemas no conselho tutelar e o conselho tutelar viu que eles estavam sendo amparados, que eles estavam sendo acompanhados por uma psicopedagoga e deixaram esses pais em paz para continuarem a prática da educação domiciliar. Então, não é regulamentada por quê? Você vai ver lá no nosso curso também, quando você se cadastrar lá, que para o governo regulamentar alguma modalidade de educação, ele teria que disponibilizar verba para isso. E também teria que abrir mão do poder. Porque quando uma criança vai para a escola, independente de qual escola seja, o governo disponibiliza uma verba para isso. E, com isso, enche o bolso de alguém. Crianças ficando em casa, eles não teriam como e nem teriam interesse de pagar os pais para isso. E, consequentemente, eles teriam que ficar com um pouco menos de dinheiro nos seus bolsos também. E outra coisa, se for regulamentado a educação domiciliar, eu não sei se vocês perceberam no que eu li aqui, mas vocês teriam que colocar a cartilha e as leis do governo dentro das suas casas. Então, se o governo falar que é obrigatório você ensinar que tudo bem um menino virar uma menina e uma menina virar um menino, você teria que ensinar isso dentro da sua casa e eles iriam dentro da sua casa revistar para ver se vocês estão fazendo isso ou não. Então não é algo tão seguro assim que seja regulamentado. Não é perfeito como está. Então não se preocupe se está ou não regulamentado. Tome a frente da educação dos seus filhos enquanto ainda dá tempo, enquanto eles ainda têm a mente fresca para entender, para aprender aquilo que é necessário, aquilo que presta, aquilo que edifica e aquilo que vai levar eles para a eternidade. Por fim, muitas pessoas vêm perguntar pra gente se o EDA, se a Educação Domiciliar Adventista, emite certificado para as crianças e se tem como se matricular na nossa escola. A Educação Domiciliar Adventista, como já disse, é uma educação domiciliar. Não é uma escola. Por quê? Porque não existe nada que permita, isso sim é crime, passivo de processo para nós, passivo de processo para qualquer um que venha fazer isso. Não existe escola, matrícula online para crianças e adolescentes. Você está fazendo educação domiciliar, você vai ter um laudo que vai aprovar isso. Agora, fazendo uma escola online, você não tem um diploma. Não é equivalente a uma escola convencional, só que online. Não existe no Brasil escola para crianças ou adolescentes de maneira online. Se tivesse, claro que faríamos uma proposta pedagógica para que vocês viessem a adaptar o currículo de vocês para a realidade da sua família, mas infelizmente não existe. Então saiba que quando existir, nós vamos ser os primeiros a fazer isso. Mas enquanto isso, não se fie em nada, nem ninguém que diga que está lhe dando um certificado para seu filho. Esse certificado não vai ter validade legal nenhuma, porque não é um documento legal, já que uma escola online é impossível. Diferente do laudo psicopedagógico, que sim, esse tem uma validade legal, porque laudo não é matrícula, laudo não é diploma, laudo ele vai cumprir a função de laudo. E esse sim, nós temos CNPJ e temos documentos necessários que estão no diploma da psicopedagoga para realizar isso de forma legal. Nós temos advogadas que acompanham esses materiais também e elas falam que isso daí está ajudando muito os processos delas, tá bom? Então não, infelizmente certificado para crianças não vamos dar. Ah, mas então vamos dar um certificado simbólico, só de incentivo. Achamos desnecessário e principalmente soando como propaganda enganosa para os pais que venham a contratar os nossos serviços achando que esse documento
documento pode ter alguma validade legal. Ah, mas o diploma que eu posso arranjar, ele pelo menos vai comprovar que não está havendo abandono intelectual. Sim, mas um diploma simbólico, ele não vai ser mais eficiente do que o seu material todo anotado com datas. Ele não vai ser tão mais eficiente do que fotos e vídeos do processo que você tem feito na sua casa. Ele não vai ser nunca equivalente a um laudo psicopedagógico, que esse sim tem um peso legal. Todas essas coisas que eu acabei de falar, fotos, registros, tudo isso é super importante para provar que você não está cometendo abandono intelectual com seu filho, mas só ele sozinho não valem tanta coisa, mas eles aliados mais ao laudo, sim, esses sim vão valer demais. Você não precisa esperar o conselho tutelar bater na sua casa, uma denúncia bater na sua casa para gerar um laudo psicopedagógico. Você pode fazer ele de maneira preventiva, de 1 em 1 ano, de 6 em 6 meses, para você mesmo acompanhar o processo de crescimento na educação do seu filho, no desenvolvimento geral do seu filho, tá bom? Então, acho que agora tá bem esclarecido. Infelizmente, não podemos dar diplomas nem certificados para as crianças, mas se algum dia for possível isso, seremos os primeiros. Porém, como eu falei, nós temos um CNPJ e esse CNPJ, ele nos disponibiliza criar certificados tanto de escolas físicas, mas isso não vem ao caso, porque como falei, escola física não é escola online, mas também de cursos livres. E esses certificados sim terão uma validade legal, tá bom? E para quem a gente pode dar esse certificado? Para vocês, papais. Então aquele curso que eu falei desde o começo, o curso de capacitação de pais educadores, sim, esse sim tem um certificado para você. No final do curso você vai receber esse certificado e ele vai entrar no seu currículo. Você vai estar cada vez mais munido com laudos, com o material da coleção Família Educadora, com o diploma do nosso curso, para ficar cada vez mais e mais provado que sim, você não comete abandono intelectual com seus filhos, que sim, eles não estão em maus tratos, que sim, eles estão em ótimas mãos, nas melhores mãos que poderiam existir, nas mãos dos seus próprios pais, tá? E acompanhados também de uma equipe capacitada que está acompanhando o processo de vocês. Então, voltando, se qualquer um falar para você que achou uma escola online, que seja aqui do Brasil, não acredite. Por mais que ela fale que a educação domiciliar no Brasil não é crime, sim, não é crime, como vimos, mas ela também não é regulamentada e não há nada no Brasil que diga que pode ter uma escola online para crianças. Na verdade, não pode. Dizem que não pode, é proibido, como eu disse, dá processo. Tá bom? Espero de verdade que eu tenha respondido a maioria das suas dúvidas, mas se eu não respondi, não se preocupa. Coloca aqui na seção de comentários que se tiverem algumas perguntas boas e que não foram respondidas aqui, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, respondendo mais perguntas sobre educação domiciliar. Pode perguntar o que quiser, não tenha vergonha, como eu disse no começo do vídeo. A educação domiciliar não é algo comum, embora devesse ser. Então não é comum também ter o conhecimento do que fazer para praticar ela. Não sinta vergonha, faça perguntas, me chame no WhatsApp para conversarmos um pouco mais. Conheça nossos materiais e os nossos serviços no nosso site missãoeda.com.br e esteja preparado para dar a melhor educação para os seus filhos. Fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Tchau!